Eu queria que você me contasse um pouco do que foi o final dos anos 50 em São Paulo, com a peça Eles Usam Black Tie, Guarnieri. Eu me lembro que na estreia não tinha 30 pessoas, 40 pessoas. Na semana seguinte, na terça-feira, tinha briga, literalmente briga na porta para comprar ingresso para ver essa peça desses garotos que estão aí encantando, estão mudando a cara do teatro, estão trazendo uma contestação, palavras deles, críticos, não é? E isso era em função de eles não usam black tie. Foi uma comoção grande essa estreia dessa peça em São Paulo. Éramos todos muito jovens. Não podia imaginar que um dia iria fazer a Romano. Ainda mais, embora nessa época fomos muito ligados ao Guarnieri, embora não se trabalhasse no Arena, tínhamos um encontro muito constante através do Grande Teatro Tupi que a gente fazia. Um belo dia, me encontro com o Leon e ele chegou para mim e falou: olha, eu vou fazer o Eles Não Usam Black Tie e eu quero que você participe fazendo o mesmo personagem. Ele vai ser uma mistura de Braulio, de Fiel, aquele operário que morreu em São Paulo, torturado. Você vai simbolizar essa gente. Um dia o Leon apareceu numa peça que eu estava fazendo, que chama Mocinhos Bandidos, do Fauzi Arap. Ele foi lá me ver e eu acho que a essa altura eu já tinham me mandado o roteiro para dar uma olhada e tal. E eu acho que não foi nem o Guarnieri, mas eu sei depois que o Guarnieri que queria, né, que eu fizesse o papel. E daí o Leon foi lá, sem saber, a gente fez espetáculo e depois no final da peça, ele foi lá, eu conheci ele de vista só e tal, já era fã dele como diretor e tal. E daí ele veio assim, e eu percebi que ele estava mais assim, tentando me conhecer, me ler. Sabe aquela coisa de diretor que está querendo conhecer o ator que ele vai trabalhar, né? Depois eles me chamaram. E daí eu conheci você lá, o Guarnieri estava lá, e o Guarnieri chegou assim e falou, e ficou bem do meu lado, assim, e falou para o Leon: você vê, eu te falei, ó aqui, ó. Então, você vê, a gente tem alguma coisa em comum e tal, né? Eu já estava em São Paulo fazendo uma novela na Bandeirantes, quando soube que ele ia fazer o Eles Não Usam Black Tie, e fiquei um pouco de dor de cotovelo, porque eu achava que eles tinham que me chamar e não tinham me chamado, ele e o Guarnieri. Até que um dia eles me chamaram, eu fui na produtora, eu não lembro direito onde era, mas eu lembro claramente da situação. Eles me deram o roteiro do filme, abriram na página onde eu tenho aquela discussão fantástica com o Tião e falaram: lê. Aí eu sentei e li. Falaram: quer fazer? Eu falei: vocês dois não prestam. Aí rimos, abraços, felicidade, e fui fazer o filme. Tudo estava certo. Como é que chama? Os carros da polícia iam ser os carros da polícia. A fábrica onde ia acontecer toda a luta sindical estava tudo certo. Só que com a crise do ABC, tiveram, você sabe disso, que fazer os uniformes que não existiam na polícia, porque não podia usar nada que englobasse a situação, né? Os camburões lá da polícia, eles tiveram que forjar também um outro tipo de viatura qualquer, que não podia ser aquela do Estado ou do município. E, por último, veio a história
do dono da fábrica desativada, que diante do que estava acontecendo no ABC, ele estava meio receoso de botar todo mundo lá dentro, fingindo que tinha uma greve e que tinha uma polícia, que tinha invasão, porque podia acontecer alguma coisa. Então você sabe que foi tudo feito do lado de fora de um muro. Não é isso? Isso tudo teve que ser resolvido em que? Uma semana? Exatamente. O Leon era um cara que tinha muita energia, muita energia. E ele gostava de teorizar muito. Falava, o que cada cena representava. E isso não especificamente para mim. Porque ele tinha isso, ele gostava de falar para todos. Eu acho que toda aquela militância política dele fez com, e talvez a natureza dele fosse assim, né? Mas, a rigor, é interessante que comigo ele falava muito pouco. A gente se gostava muito, mas talvez ele tivesse uma certa dificuldade de falar comigo, e eu notei mesmo que ele falava muito mais com a Beth Mendes. Ele tinha mais facilidade. E depois eu notei que ele falava que tinha mais facilidade de falar com mulheres. Do ponto de vista do Leon, justamente porque o filme foi feito em 80, portanto, em plena explosão e convulsão do ABC, com os generais, com os cães, com os helicópteros, né? A gente achava sempre que o filme não ia... Você sabe disso, que vamos parar, vai ter que parar. Ele aceitou uma história em que, numa hora tão radical, tão radicalizada, o pai dá direito ao filho de viver ideologicamente a vida dele para aprender a viver, continuar nessa ou não, voltar se quiser. Isso, assim, dá bem a dimensão da cabeça do Leon, que jamais foi um sectário. Ele poderia ter torcido essa história. Ele com o Guarnieri, não é isso? Quando o Leon e o Guarnieri me chamaram, que me deram essa cena linda e perguntaram se eu queria fazer, eu fiquei encantada, porque depois, na nossa conversa, eles comentavam, esse personagem, na peça original, na peça teatral, era uma participação bem menor. Toda a ação era em cima da Romana e do Otávio. E cresceu essa relação dela com o Tião para o filme. O filme é assim, todos de um lado e o Tião do outro. Na verdade, eu pedi licença a Lélia, na minha alma. Se ela tivesse a idade, ela iria fazer certamente, né? Não busquei o trabalho, vamos dizer, da Lélia como inspiração, porque é outro meio de expressão, né? Mas eu tenho também um lado meu de origem italiana, de uma imigração que veio para cá no fim do século retrasado. Eu tenho uma origem operária de meu pai. Então, ali tinha muita coisa também de uma experiência minha, não é? Organicamente, o Braulio do filme, o Braulio da peça, ele era o mesmo. Por que ele era o mesmo? Porque quando eu fiz com o Guarnieri chegou a fazer o Braulio, numa dessas versões. E não era o problema de este ou aquele fazer aquele personagem. É que o tema era uno e dividido ao mesmo tempo. Ele era o nosso tema. O que eram aqueles homens? Aqueles homens eram trabalhadores, encurralados, sem possibilidade de reagir, sufocados por um esquema de tortura, de violência, de brutalidade. O que acontecia no ABC era muito mais desesperado, muito mais vital, muito mais poderoso do que o filme que a gente estava fazendo. Eu estava absoluta e totalmente envolvida com a greve do ABC.
e sentia um distanciamento do Léon e do Guarny, que ficava um pouco ansiosa. Eu estava tão louca na época que eu achava que tinha que ir gravar imagens ou filmar imagens da greve do ABC para enxertar no filme. Então tem também essa dialética, entende? Entre a vida mesma se fazendo de uma forma tão assustadora e uma obra sendo representada cinematograficamente, a gente ali empenhado Mas é interessante porque eu acho que isso jogou uma luz sobre a nossa representação nesse filme. Eu acho que não era só um problema de narrar uma história ou de vivenciar uma criação. Não, a gente filmou, nós todos impactados pelo perigo diário de uma tragédia que estava acontecendo ali do lado. Eu acho que o filme foi tocado também por isso. Uma hora lá, a gente conversando sobre a cena que eu estava fazendo com a Beth, eu achava que a Beth estava politizada demais. Eu falei assim, puxa, mas a Maria está muito politizada demais, ela não tá com uma reação de Maria. E o Léon falou assim, nada disso, ele ficou ele ficou um pouco exaltado até, né? Ele falou assim, nada disso, quem está fazendo a Maria é a Beth, a Maria não existe, quem dá a vida à Maria é a Beth. Eu lembro daquela cena da briga da Maria com o Tião. Aquilo era um desafio para nós grave, porque, em primeiro lugar, eu não podia chorar, e eu ia levar um tapa na cara, e o Richelli, que é um gentilhomem, falou, não, mas eu vou machucar e tal. Falou, não, vai ter que bater, porque é sequência, não tem corte, adeus. A cena da cama é uma cena curta com o Guarnieri, nós estamos na cama, talvez naquele cansaço de vida, de batalha política, de reivindicação de uma vida melhor. Talvez ali nascesse uma cena de cama entre um homem e uma mulher ali, não é? Embora já não criança. E aí batem na porta e é interrompida a cena. É uma cena curta. Eu acho uma joinha de cena, assim. A humanidade, mais uma vez, a intimidade e uma ponte que sempre houve muito forte entre mim e o Guarnieri comigo, quando a gente representava no teatro, na televisão, no cinema. Esse jogo que não está no querer fazer, ele imanta. A gente pode até improvisar o que quiser ali, que estamos numa mesma onda, compreende? E eu acho que as cenas com o Guarnieri nesse filme foram feitas assim. Eu ficava observando vocês três armando a situação. E era uma coisa muito bonita, porque eu via você entabulando com o Léon os ângulos e os momentos e as luzes, aquela coisa toda técnica. E o Léon e o Guarnieri conversando sobre a aproximação de interpretação. E quando eu falo que tinha uma tríplice cabeça, é que vocês afinavam no olhar, a gente fica prestando atenção, né? Está em cena olhando. E eu via vocês afinando pelo olhar e com o Guarnieri. Então a gente era dirigido por ele com o beneplácito ou a cumplicidade do Guarnica. E você dando o ok. Era uma coisa incrível, porque o filme foi feito assim. Na minha visão, eu assistia a isso. Esse Contar o Feijão nasceu com Lélia Abramo. Quando eles fizeram a peça em 58, no ensaio, a Lélia Abramo, quando chegou para fechar a peça,
ela pegou o feijão e criou aquela cena. Não estava escrito. Isso foi contado pela própria Lélia, eu não estou inventando isso. Você lembra como foi essa filmagem? Eu acho que foi assim. Era de madrugada, não era? Nós já tínhamos acabado o filme. Havia um silêncio enorme na Brasilândia. Eu me lembro que nós sentamos, os feijões lá em cima da mesa, e eu me lembro como hoje que o Leão disse assim. Eu fico comovida quando eu digo isso. Eu quero fazer uma homenagem aos criadores do cinema russo. Você lembra disso? Você vê o que é um diretor, né? Ele não precisou dizer mais nada. Antes ele disse assim, não vai ter trilha sonora, não vai ter som, não vai ter trilha sonora, não vai ter música, vai ser silencioso tudo o que acontecer aqui. E essa é uma homenagem, disse com emoção, com modéstia e ao mesmo tempo de joelhos, ele disse isso. Eu quero com esta cena prestar uma homenagem ao cinema, ao primitivo cinema russo. Você foi a Veneza com o filme? Foi uma comoção o filme. O filme, na noite da estreia, foi uma comoção. E tem um detalhe também, que eu vou, talvez para encerrar a nossa historinha aqui, ou a nossa história bonita e grande, é que, à tarde, eles fizeram uma apresentação do filme só para a crítica. Não podia ter ninguém, a não ser só e puramente os críticos. Havia uma rua, vamos dizer, uns 100 metros, tinha um restaurantinho, uma coisa simpática. E fomos todos para lá, aflitos. O que será que essa crítica sozinha ia dizer desse filme, né? E tínhamos uma pessoa, que eu não me lembro o nome da pessoa, de um brasileiro, que ia e vinha, e houve uma salva de palma da crítica. Esse desesperado veio, feito um maluco, correndo por aquela rua, até no boteco onde a gente estava, e disse, eles aplaudiram, a crítica aplaudiu durante o filme. Isso nos deu uma calma, compreende? Porque, então eles não são tão frios, não são tão isentos, estão sabendo mais ou menos do que nós estamos falando. Então, à noite, a sala estava repleta. E esses aplausos foram algumas vezes durante a apresentação do filme. Eu me lembro da noite que o filme foi exibido, que foi uma ovação, assim. Aquelas coisas que a gente ouve falar, da plateia toda levantada, aplaudindo. E o filme ganhou. Eu me lembro de um jornal que dizia Rossellini não é morto. Rossellini não morreu. Dada a qualidade e o encanto que ficaram pelo filme, depois tivemos uma coletiva lotada. Uma tarde inesquecível essa tarde.